Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta quarta-feira, dia 26 de outubro, eu, Priscila Yasbeck, junto com a Thaís Herédia. Nós vamos trazer aqui as principais informações de economia no Brasil e no mundo. E hoje a gente começa o Money falando sobre os balanços das Big Techs que decepcionaram por completo o mercado, principalmente os balanços da Microsoft e da Alphabet, que é a dona do Google. Vou traduzir aqui uma frase da Bloomberg que resume muito bem o que o mercado achou sobre esses balanços. A Bloomberg disse que os balanços trimestrais da Microsoft, da Alphabet e da Texas Inc., que é uma empresa de microchips, destacaram a crescente pressão sobre tudo, desde os orçamentos corporativos de TI até os gastos com anúncios digitais e chips para máquinas industriais. Os futuros do Nasdaq, que é o índice da Bolsa Tecnológica de Nova York, que reúne as ações de tecnologia, estavam caindo 2%, várias ações estavam caindo na esteira das quedas da Microsoft, do Google, da Texas Inc., a Amazon, a Apple, todas sofrendo com os resultados decepcionantes. Vou destacar aqui os números da Microsoft e do Google, que foram os destaques, então, do dia de ontem. Tem vários balanços previstos nessa semana, mas basicamente o que aconteceu? A Microsoft registrou o seu crescimento trimestral mais fraco em 5 anos, o seu crescimento de vendas, que foi afetado por causa do dólar e também por causa da queda na demanda de computadores e na receita de publicidade. Então, o que os analistas disseram é que esses dados, essa queda nas receitas, já mostram um efeito da inflação. E a Azure, que é um braço de nuvem, de clouding da Microsoft, também registrou uma desaceleração de um trimestre para outro e também mostrou uma previsão pior nas projeções do que vem daqui para frente. E aí, esse dado da Azure é uma medida que é bem observada pelos investidores, porque ele traz muito na veia o sentimento da demanda corporativa, porque é um serviço mais focado para empresas. Então, mostra de fato que as empresas estão passando por mais dificuldade nesse momento de desaceleração da economia global e da economia americana. E aí, falando também sobre a Alphabet, a dona do Google, eles tiveram também uma queda mas receitas piores, né? A receita subiu 6%, mas veio abaixo do esperado. O lucro caiu 26,5% por causa de perdas com anúncios digitais. Então, a Alphabet, ela vinha se segurando bem até frente a outras empresas da internet, mostrando todo o seu poder, a sua liderança de mercado, né? Então, o Google recebendo uma enorme fatia do mercado publicitário. Só que aí, então, pela primeira vez, depois de alguns balanços positivos, a Alphabet mostra que as receitas digitais, as receitas com publicidade na internet estão diminuindo, justamente porque as empresas estão já sendo mais afetadas por aumento da inflação, por inflação batendo recordes lá nos Estados Unidos, recorde em 4 décadas, também em outros países. Então, isso tudo acaba afetando as receitas das empresas e acabou respingando também no resultado do Google. Então, esses dois balanços, eles decepcionaram bastante. As ações chegaram a cair mais de 6% no aftermarket, nas negociações que acontecem depois do fechamento do pregão à vista, e hoje de manhã estavam estendendo também suas quedas, com quedas de mais de 6%. E aí, como os detalhes desses balanços mostram que as empresas e as receitas já estão sendo afetadas por inflação e por desaceleração da economia, a leitura que foi feita é que eles reforçam mais uma vez aquele temor de recessão que vinha derrubando os mercados antes que aquele otimismo com uma possibilidade de alta de juros menor nos Estados Unidos tivesse ajudado as bolsas. Então, ontem ainda os mercados fecharam em alta com essa possibilidade, essa expectativa de que o Fed talvez em dezembro faça um aumento mais suave dos juros americanos, não mais de 0,75, mais de meio ponto percentual, mas aí vieram esses balanços e ofuscaram esse otimismo com uma possibilidade ali de uma alta menor dos juros. Na Ásia, vale falar que os mercados todos fecharam em alta porque também tiveram um repique diante das fortes quedas que tiveram recentemente. Então, o que a gente tem de tom do mercado hoje, tanto com o fechamento da Ásia quanto com os futuros americanos caindo, bolsas na Europa meio de lado ou em queda, é que, mais uma vez, os dados e as dinâmicas, elas reforçam aquelas perspectivas de que as quedas são longas e duradouras e as recuperações são breves e tímidas. Então, o mercado ele fica nessa tendência de queda porque o cenário é de inflação alta, juros subindo e desaceleração da economia global, mas às vezes, como eles estão muito descontados, os ativos estão muito baratos, digamos, num jeito mais fácil de falar, mas o que o mercado diz é que como eles estão muito descontados, qualquer alívio, qualquer melhora na perspectiva, isso já ajuda a trazer um repique, né? Uma recuperação rápida das ações, mas são recuperações que acabam
não se sustentando. E aí, só para finalizar e passar a bola para Thaís, que vai falar bastante sobre juros também, teve também alguns dados lá nos Estados Unidos de moradias, PMIs nos Estados Unidos, também na Europa, que já estão mostrando que a atividade está cedendo, que os juros estão começando, talvez a fazer efeito sobre a atividade econômica. Isso reforçou ainda mais essa perspectiva de aumento de juros mais suave do Fed lá para dezembro, mas, como eu disse, então os balanços acabaram tirando ou jogando água no chope do mercado por causa desse temor de recessão que acabou se sobrepondo a essa expectativa positiva de um aumento mais suave dos juros. Por falar em juros, eles são o foco da semana desta e da próxima, porque os principais bancos centrais do mundo vão fazer reuniões dos seus comitês de política monetária para decidir o que fazer. O Brasil abre a fila. Copom decide nesta quarta-feira, não tem nenhuma surpresa esperada. A taxa Selic deve ser mantida em 13,75% ao ano. E, como sempre, o comunicado, o recado, esse primeiro recado do Banco Central é o foco das atenções. O Banco Central certamente já interrompeu, já finalizou o seu ciclo de aperto monetário e a dúvida agora passa a ser a leitura do BC sobre o processo inflacionário no Brasil, ou seja, quando ele pode começar a cortar a taxa, a partir de quando. Ainda há uma divisão bem grande entre os analistas sobre o timing para isso, se é meados do ano que vem, se já pode ser logo no começo do ano, lá para março, ou só depois do fim do primeiro semestre. De qualquer forma, a ideia aqui com vocês agora é traçar um panorama do que está acontecendo nos bancos centrais, porque olhando para o cenário atual, o objetivo deles é o mesmo. No caso dos países ricos, combater a maior inflação em décadas. E aqui no Brasil, evitar que o IPCA, que é a nossa inflação aqui, siga longe da meta que é estipulada para o Banco Central. Para quem quiser dar uma olhada lá no YouTube ou no Prime Video, a CNN também já tem a sua programação distribuída pelo Prime Video, streaming do Prime Video. Uma grande novidade aí para vocês também acompanharem a programação da CNN Brasil. Nós compartilhamos ali os dados desses bancos centrais que vão fazer reunião. Então, o Banco Central do Brasil faz nessa quarta-feira. Na quinta-feira tem Banco Central Europeu, a taxa lá está em 1,25% ao ano, para lidar com uma inflação beirando os 2 dígitos, 9,9%. A zona do euro tem uma leitura bastante complexa, porque, por exemplo, países que já fazem parte da zona do euro, que são do leste europeu, têm inflação de 20%, enquanto a França, por exemplo, tem uma inflação de 6%. Como é que você define uma única taxa de juros para lidar com essa diferença tão grande? Esse é o desafio do Banco Central Europeu. Na sexta-feira, o Banco Central do Japão vai enfrentar uma situação contra o mercado. A inflação lá está rodando 3% depois de 2 décadas de deflação. E a taxa de juros está há 8 anos no terreno negativo, em 0,10%. O Banco Central japonês tem feito intervenções no mercado para segurar o preço do iene. O primeiro-ministro japonês vem reiterando a posição do seu Banco Central, dizendo que não vai mexer na política de estímulos, está tentando aproveitar a inflação. Veja só, como as coisas são diferentes, o mesmo problema com soluções diferentes, para ver se mantém algum crescimento da economia. Pulando para a semana que vem, temos decisão do Fed, Banco Central dos Estados Unidos, na próxima quarta-feira. A taxa americana caminha para perto dos 5% lá no final do ciclo do aperto, para lidar com uma inflação que sim, já bateu o recorde aí dos últimos 40 anos, mas tudo indica que o pico já passou. O caso da Inglaterra é o mais agudo, talvez o mais frágil entre esses bancos centrais, porque lá o índice já está acima de 2 dígitos, tem uma leitura de que pode subir ainda mais e os juros também vão continuar subindo. Só que lá os juros estão em 2,25%. Aqui nós conseguimos ter uma ideia, então, é que a dose do remédio é muito diferente para cada um desses bancos centrais, para cada um desses países. Do lado de cá do Oceano Atlântico, a inflação também tem uma característica um pouco diferente. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, como houve muito benefício fiscal, houve muito estímulo fiscal,
fiscal, com os governos gastando bastante, a inflação tem componentes de demanda. Na Europa e na Inglaterra, são os componentes de oferta que afetam mais com a crise energética, o preço da energia subindo, numa situação em que Banco Central nenhum tem controle. Então, a inflação também tem características diferentes e, portanto, demandam doses diferentes. O Brasil pode até ter começado a subir antes a sua taxa, mas isso não nos colocou numa situação mais confortável, porque, afinal de contas, enquanto o juro real lá fora ainda está, na maioria dos casos, no terreno negativo, o nosso juro real aqui está beirando os 8% e é a maior taxa de juro real do mundo. Então, é o mesmo problema para uma inflação com características diferentes, com situações de fragilidade também diferentes, mesmo entre os países mais ricos, e a conta mais cara aqui para o Brasil, com o nosso juro beirando os 14% e tendo que ficar em 2 dígitos até o final do ano que vem. Certamente essa já é a expectativa da grande maioria do mercado. Nós conversamos com Audi Cunha, nosso comentarista de economia aqui na CNN, e ele analisa um pouco essa diferença e o que esperar aqui do Banco Central do Brasil. A perspectiva da Selic é de manutenção. A taxa de 3,75, ela deve ser mantida. O mercado vem projetando semana a semana uma pequena redução para a taxa de inflação acumulada, para o IPCA acumulado ao final do próximo ano, de 2023, e recentemente, na última semana, um pequeno aumento na projeção para 2024. Mas eu não acho que isso seja significativo ainda para mudar o comportamento do Banco Central, que é de manutenção e de aguardar que a inflação acumulada, o IPCA acumulado, continua se reduzindo. O relevante é, ao final do próximo ano, início de 2024, a inflação convergir para a meta. Essa taxa ligeiramente abaixo de 5 ainda está acima do limite superior da meta, que é de 4,75. Então, na minha opinião, o Banco Central vai continuar com essa taxa no nível atual de 13,75. Vale lembrar que com o IPCA caindo, o acumulado, a taxa de juros real vem aumentando, e com isso a política monetária continua exercendo um papel contracionista. Ela tem seus lags, suas defasagens até fazer efeito, mas ela está bastante potente no atual nível de taxa de juros, e o Banco Central, na minha opinião, vai continuar com essa estratégia, aguardando que a expectativa de inflação convirja para a meta ali no final de 2023, início de 2024. Bom, a gente começou falando sobre mercados, que ontem as bolsas em Nova York fecharam em alta, refletindo a expectativa de talvez uma alta mais suave dos juros americanos a partir de dezembro. Mas, mais uma vez, o Ibovespa descolou dos índices lá fora. O Ibovespa que segue muito o comportamento das bolsas em Nova York, mas descolou mais uma vez ontem por causa do cenário político. O Ibovespa fechou em queda de 1,2% e ficou abaixo do patamar dos 115 mil pontos. E por que aconteceu isso? Mais uma vez, então, o cenário político influenciando. Na semana passada, o avanço de Bolsonaro nas pesquisas, que mostravam inclusive algum impacto técnico em algumas delas com o ex-presidente Lula, ajudaram as ações de estatais, Banco do Brasil, principalmente Petrobras, que juntas têm 15% de peso sobre a composição do Ibovespa, que é o nosso principal índice de referência. Então, a bolsa fechou com uma alta de 7%, maior alta semanal desde novembro de 2020. Só que aí na segunda teve o chamado Roberto Jefferson Day, porque durante o final de semana as notícias de Roberto Jefferson trouxeram um pessimismo ali para a campanha de Bolsonaro, uma perspectiva de que poderiam afetar as próximas pesquisas. E aí na segunda-feira, algumas pesquisas mostrando ali alguma melhora de Lula e também essas notícias ligadas a Roberto Jefferson fizeram a bolsa cair mais de 3%, mas não foi só política, teve também uma queda influenciada por causa de China, emergentes, todos caíram, mas aí na segunda, então, uma queda de mais de 3%, que foi a maior queda diária do Ibovespa no ano, por isso que o pessoal no mercado falou que foi o Roberto Jefferson Day, em alusão ao Wesley Day lá em 2017, quando a bolsa também desabou por causa dos áudios vazados de conversas entre Wesley Batista e o ex-presidente Temer, gerou uma insegurança no mercado. Bom, então a gente teve uma alta muito forte semana passada, uma baixa nessa semana. Quando o Bolsonaro avança nas pesquisas ou tem uma melhora na sua campanha, o Ibovespa como um todo tá avançando, porque ele tem propostas mais pró-privatização, também uma visão mais à direita, então o mercado, ele vê que o Bolsonaro pode ser melhor para esses ativos que tem um peso forte na bolsa, então a bolsa vinha sendo impulsionada. E aí ontem, então, a bolsa caiu
por causa da percepção de melhora de Lula nas pesquisas e também em termos de campanha. E aí, com isso, as ações ligadas à educação, também as ações ligadas a consumo popular, Magazine Luiza e Dux tiveram as maiores altas do dia. Por quê? Porque Lula é visto como um candidato que pode favorecer mais os financiamentos para a população de baixa renda, crédito para a população de baixa renda, benefícios sociais e também os programas de financiamento estudantil, o FIES e o ProUni, que são programas que ajudam muito essas ações dessas empresas ligadas a universidades privadas. Então, essas ações ontem, né, e aí o mercado tá chamando isso de kit Lula, as ações do kit Lula ontem subiram bem e puxaram, né, então, essas notícias políticas puxaram, então, essas ações do kit Lula. Ainda assim, como de uma forma geral, Lula é visto como um candidato mais à esquerda, com uma pauta mais estatizante, não pró-privatização, isso acaba prejudicando o Ibovespa no geral, que tem ações mais estatais. E aí, aqui vale uma ressalva importante, gente, que a gente não tá fazendo julgamento nenhum de valor. O que a gente tá dizendo aqui inclusive, numa leitura de que o mercado é muito imediatista, né? Então, o mercado, ele olha o prazo imediato das coisas, o que pode impulsionar ações no curto prazo, que pode fazer o investidor ganhar dinheiro no curto prazo. Ele não faz essa leitura crítica sobre o que é melhor para a economia, para o Brasil, para os brasileiros. Então, a gente só tá aqui repercutindo os movimentos que acontecem no mercado, que é muito imediatista. Até tem toda uma análise sobre se, de fato, o governo Bolsonaro seria tão pró-privatização, já que houve interferência política em Petrobras e também em outras estatais. Enfim, tem toda essa discussão que é mais profunda, mas aqui a gente tá falando desse movimento do mercado que é muito imediatista e tá oscilando bastante diante dessas notícias da política. Tem uma outra coisa interessante acontecendo no campo das campanhas políticas, porque os dois lados têm evitado responder a principal questão sobre o que vai ser da política econômica de um próximo governo, seja ele de Lula ou de Bolsonaro. Como pagar essas promessas e os gastos bilionários que já estão contratados para o ano que vem. Só a manutenção do Auxílio Brasil em R$600 pede mais de 50 bilhões de reais no orçamento, dinheiro que não existe ainda. Portanto, nenhum dos lados consegue responder essa pergunta. Pelo contrário, só aumentam a aposta nas promessas. Nesses últimos dias, o que tem acontecido é uma mudança numa configuração do discurso político pelo seguinte: o ministro Paulo Guedes está sendo levado a desmentir medidas impopulares que estariam sendo gestadas dentro do seu próprio ministério, né? Mudanças no cálculo do salário mínimo, na vinculação, na indexação do salário mínimo à inflação. Ontem também notícia do Estado de São Paulo mostrando que o Ministério da Economia insiste numa pauta que já foi defendida por Paulo Guedes no início do governo Bolsonaro, que é retirar as deduções sobre imposto de renda da pessoa física, deduções com educação e com saúde. Então, Paulo Guedes, ali colocado num corner, sendo obrigado a desmentir aquilo que estaria sendo pensado dentro do próprio ministério. Do lado de Lula, ele continua insistindo em não dizer nada, não dar detalhes sobre o que vai fazer com ou sem o teto de gastos e chama o Meirelles para aumentar especulações sobre quem será ou quem seria um ministro forte de economia de um eventual governo petista. No final das contas, né, um desmente de um lado e o outro transforma o desmentido em peça de campanha, sem nenhum dos dois responder essa pergunta, e aí o mercado age com o que tem, que a Priscila colocou aqui, o kit Lula de um lado, o kit Bolsonaro do outro, sem nenhum juízo de valor, apenas dentro da possibilidade do ambiente de negócio, quem ganha mais, quem perde mais, diante desse cenário que continua totalmente aberto. A partir de segunda-feira, com o novo presidente escolhido pelas urnas e pelos eleitores, quem sabe começa a temporada de dar mais transparência e clareza, afinal de contas, sobre quem vai pagar a gente já sabe, mas como vamos pagar nós, cidadãos, né, através dos gastos públicos e da gestão do setor público brasileiro, vamos pagar as promessas todas feitas pelos hoje candidatos à presidência da República. Bom, e é isso, né? Como a gente vem falando, o ano de eleição não é um ano muito bacana para a economia. É um ano de mais promessa de gastos, elevação de gastos, sem definições, incertezas. Então, por isso que também na economia o pessoal fala que quer que as eleições passem logo, porque tá todo mundo já bem esgotado, né? Não tô falando da gente, obviamente, a gente tá aqui sempre com a maior disposição pra falar com vocês, mas digam aí, mandem mensagem pra gente pra contar como que vocês estão sentindo nessa reta final das eleições. E o CNN Money de hoje fica por aqui. Desejamos a todos uma ótima quarta-feira. Até amanhã. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yazbeck,
Este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.